Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje recebemos Dr. Antônio Laginestra, presidente da Fundação Educacional Serra dos Órgãos, a FESO, que vai conversar com a gente sobre os 50 anos da instituição na nossa cidade. Na sequência, entrevistamos também a professora Verônica Albuquerque, reitora do Unifeso, que vai nos contar sobre as comemorações dos 50 anos da instituição e também sobre as perspectivas para o futuro. Não saia daí, voltamos já. Estamos voltando com o Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, temos aqui em nossa presença Dr. Antônio Laginestra, presidente da FESO. Dr. Antônio, seja bem-vindo. A FESO está comemorando 50 anos. Como o senhor vê a evolução da instituição ao longo de todo esse tempo? Veja, Michele, é um prazer enorme poder abrir os trabalhos desse cinquentenário. Eu gostaria de me dirigir primeiro aos teresopolitanos, dizer que vocês têm uma verdadeira joia em Teresópolis que se chama FESO. Eu vou contar um pouco da história e depois eu vou dar a vocês alguns números para que todos possam ter noção da nossa instituição. Inicialmente dizer que nos anos de 66 havia um grande movimento, até antes disso, por parte da sociedade organizada, dentre elas alguns amicíssimos meus, que viam na vinda de uma faculdade de medicina para Teresópolis, uma necessidade. Eles tinham esse objetivo que eles buscavam diuturnamente. Pois bem, eles conseguiram trazer a faculdade de medicina para Teresópolis e a FESO não parou aí. A FESO, depois da faculdade de medicina, trouxe outras e hoje são 15 cursos superiores aqui em Teresópolis. Queria me dirigir também ainda à população de Teresópolis, dizendo que do seio de vocês é que surgiram esses verdadeiros heróis. Mas eu vou contar a história de dois deles, que marcaram muito a minha vida na cidade. Apesar de eu ser aqui de Teresópolis, eu estive afastado, eu só retornei em 1965, mas foram pessoas que eu acompanhei e sempre muito me impressionaram. Dois imigrantes, não é? Dois imigrantes. Um imigrante italiano, Constantino Ottaviano, um imigrante libanês, Afif Jorge Farah. Esses homens eram visionários. Eles viam aquilo que nós não estávamos aptos a sequer imaginar. Eles viam com clareza o que seria a Faculdade de Medicina para Teresópolis. E fizeram de tudo. Mobilizaram toda a sociedade civil organizada e conseguiram. Eu pergunto a você, eles tinham um curso superior? Não tinham. Não tinham. Quer dizer, então eles já davam valor à questão do ensino superior e já antecipavam, de certa forma, as perspectivas do crescimento da cidade. Por isso que eu chamo eles de visionários. Eles tinham essa possibilidade que eu estava longe de poder alcançar. Esses dois homens eu queria colocar como representantes de uma gama de conselheiros que houveram na FESO, pessoas de extremo valor, mas que eu não iria me lembrar do nome de todos, mas são pessoas de extremo valor, como eu disse.
Vou citar apenas alguns que conviveram comigo recentemente lá na FEASO. A dona Alice Nunes, o Irineu Dias da Rosa, o Alexandre Nader, o Basílio Matalobos, o Coronel Rocha Maia, enfim, todas essas pessoas eram pessoas muito dedicadas e eram representantes daqueles que estavam lá no início. E é importante dizer também que são pessoas totalmente voluntárias, né? Que, em sendo a FEASO uma instituição sem fins lucrativos, todos os seus conselhos são formados de pessoas que se doam em nome de uma causa, né? Muito bem lembrado. Todo esse trabalho é um trabalho voluntário. Nós temos 3 conselhos. Tem o Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral. Temos o Conselho Curador, que faz a conferência de todas as contas da instituição, e temos o Conselho Diretor, que atua diretamente ajudando na gerência, no dia a dia da instituição. Mas então, voltando, esses conselheiros, a quem eu citei nominalmente, representam essa gama de pessoas que eu não teria condições de nominar todos agora, que eu não me lembraria de todos. Mas todos foram muito importantes na nossa cidade e na nossa instituição. Agora, números para o cidadão teresopolitano. A FEASO hoje tem 15 cursos superiores. Ela também tem uma escola de primeiro grau e ensino médio, que é o CESO. Sendo que somente na graduação superior tem 3.700 alunos, mais ou menos, e mais cerca de uns 300 alunos no CESO. Quer dizer, então hoje a FEASO, ela abrange, né, uma gama da formação, né, da educação, que vai desde a pré-escola até a pós-graduação. Até a pós-graduação. Agora também estamos começando com o ensino à distância. Já recebemos sinal verde para essa atividade. Voltando aos números, a FEASO, ela dá cerca de 2.000 empregos diretos aqui em Teresópolis. Isso é um impacto enorme para a economia do município, né? Exatamente. São valores difíceis até de se mensurar. O que traz a FEASO de benefício para a cidade de Teresópolis é muita coisa. Isso só dos funcionários, né? Se a gente colocar também, né, todo o entorno, os serviços indiretos, os prestadores de serviço da cidade, que prestam serviço para a FEASO, o comércio. Os alunos que vêm de fora trazem com eles os seus familiares, que passam a conhecer Teresópolis, e passam a visitar Teresópolis, e passam a admirar a nossa cidade, e que passam fins de semana aqui, alugam imóveis, movimentam os restaurantes, os hotéis, a vida de Teresópolis, e divulgam a nossa cidade, né? Então, eu vejo a FEASO com um valor extremamente grande para Teresópolis. Não é só dizer, a FEASO tem um orçamento de 180 milhões. É certo, nosso orçamento é de 180 milhões. Mas, além disso, nós temos todos esses benefícios. Eu pergunto, qual é a empresa da nossa região que dá 2.000 empregos? Diretos, né? Diretos, né? A importância da FEASO, portanto, é enorme. E eu queria trazer esses números para os nossos ouvintes e telespectadores para que sejam divulgados, porque Teresópolis tem que ver a FEASO como motivo de orgulho, porque realmente é um motivo de orgulho. Sem dúvida. O município de Teresópolis e região é muito, vamos dizer assim, dependente, inclusive, do nosso braço assistencial, que é o Hospital das Clínicas. Isso também eu iria lhe perguntar, né? A questão da saúde, o papel da FEASO
nessa responsabilidade em relação à saúde, em relação também ao atendimento jurídico, porque temos o núcleo de prática jurídica. Então, voltando um pouquinho atrás, Michele, vejam que eu já disse da importância da FESO com os números, né? E agora eu gostaria de falar sobre também aqueles estudantes que para aqui vêm. São pessoas importantíssimas para nós. Eu já divulguei isso agora recentemente, dizendo tudo aquilo que eles trazem junto consigo. Eles trazem esperança, juventude, a vontade de crescer, de aprender, trazem seus parentes. Muitos, depois de formados, aqui ficam, constituem família aqui. Isso é motivo de orgulho para todos nós. Acaba capacitando também a mão de obra da cidade, né? Também. O nosso estudante, ele tem que lembrar também, o nosso estudante regional, devia lembrar do meu exemplo. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Em 1965, eu vim trabalhar na Sudantex aqui em Teresópolis e naquela época não havia nenhuma faculdade aqui, eu tive que estudar no Rio de Janeiro. Então, nós formamos um grupo e dividimos o carro, né? E o nosso curso era noturno e nós chegávamos de madrugada muito cansados. Vocês iam para o Rio todo dia para estudar e voltar? Numa época que o trânsito ainda era melhor do que é hoje, né? Não, porque hoje leva... O trânsito sim, mas as estradas não eram como as de hoje. E os automóveis não eram tão confortáveis nem tão seguros. Então era tão ruim quanto hoje, você ter que subir e descer todos os dias. É verdade. Não então, é fácil. Nós tínhamos muitas dificuldades para cumprir, mas não éramos só nós que descíamos ao Rio de Janeiro. Havia um grupo que ia estudar em Petrópolis e havia um grupo também que estudava em Além Paraíba. Olha só. Então havia essa movimentação estudantil buscando seus cursos e tendo despesas astronômicas, além do que correndo muitos riscos nas estradas. A estrada do Rio não era duplicada, né? A estrada de Petrópolis já era muito parecida com a de hoje, mas a estrada para Além Paraíba também melhorou muito depois. Isso sem contar também a questão que nem todas as faculdades são possíveis de se conciliar com o trabalho e o tempo da viagem, né? Então, ao estudante da nossa região, foi um benefício enorme a FESO ter aberto tantos cursos. Hoje, nós formamos 15 cursos diferentes, né? Sem a pessoa ter essa despesa, sem o risco da viagem, né? Enfim... Com conforto de estudar na própria cidade. Com conforto de estudar aqui perto, né? Você praticamente está estudando em casa. Então, dizer ao estudante de Teresópolis que a FESO auxiliou muito nisso aí, e dizer ao estudante que vem de fora, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo, obrigado por trazer seus familiares para nos conhecerem, porque todos eles acabam gostando daqui. Quantos médicos vieram estudar aqui e aqui permaneceram, formaram sua família? Isso é muito bom, isso é ótimo, a gente fica muito feliz com isso. Depois você me perguntou sobre assistência... Isso, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho dessa importância da instituição em relação à questão da saúde, do atendimento que se presta na cidade, através das clínicas também, a clínica de fisioterapia e também do atendimento jurídico do nosso núcleo de prática. Junto às nossas unidades de ensino, tem algumas clínicas necessárias à formação do estudante. Então, vamos citar o núcleo de prática jurídica, que fica aqui na Tenente Luiz Meirelles, no ambulatório do Unifeso. Ele presta assistência jurídica, ele orienta as pessoas carentes, né? Tem sempre lá um professor e aluno que trocam ideias com esse cliente carente. Fazem o primeiro atendimento, não é isso? Atendimento e dão suporte, dão orientação,
e fazem, muitas vezes, uma pré-seleção, que às vezes não precisa nem entrar numa lead, no fórum, é resolvido, às vezes, até de forma consensual fora. O nosso núcleo... E isso é gratuito, né? Gratuito. Todo esse serviço é um serviço gratuito. Gratuito. Nós temos também, no campus sede, nós temos a clínica odontológica. A clínica odontológica, bem lembrado. Que também atende as pessoas carentes. São preços totalmente populares são preços também. populares. Elas podem ser atendidas diariamente no campus sede, lá no alto, né? Na Quinta do Paraíso, na nossa fazenda, lá tem o curso e a clínica de fisioterapia. Por sinal, vale uma visita. É lindo, né? A nossa clínica de fisioterapia é para ninguém botar defeito. É muito bonita. Eu gosto da piscina. Aquela piscina é um espetáculo, né? Então, atendemos SUS, atendemos convênio. Tem a clínica de veterinária também Também lá na no fazenda, campus Quinta do Paraíso. Temos o atendimento da veterinária para atender animais de pequeno e médio porte aqui em Teresópolis. Enfim, são benefícios que a instituição traz com os seus cursos, né? Já a parte hospitalar, ela é muito maior, a parte assistencial é muito maior. Vocês vejam que aqui no Unifeso, na Tenente Luiz Meirelles, nós temos atendimento 80% é SUS e pode ser feito por marcação de consulta por telefone, oferecendo um conforto único ao usuário. Nós estamos no centro de Teresópolis, né? E na nossa unidade hospital das clínicas, que tem o nome do Constantino Otaviano, nosso grande amigo, o nosso braço assistencial maior, né? Com números muito expressivos de atendimento ao SUS e também a convênios particulares, mas 80% é SUS. O nosso Hospital das Clínicas, nos últimos anos, uma média de atendimento, foram mais ou menos 5.800 internações no ano, cerca de... E isso recebendo pessoas não só da cidade, mas também de outras cidades vizinhas. Da região, dependendo, mas a grande maioria ainda é da cidade. É de Teresópolis. Mas a gente não pode negar atendimento a quem aqui chega mandado por outras secretarias de saúde, ou ainda acidentados nas estradas, né, que cercam o nosso município. Os números do Hospital das Clínicas são impressionantes, são cerca de 3.600 cirurgias, são números, 170 mil exames. São números expressivos, né? Muito contundentes, né? E eu chamo a atenção para um detalhe que eu vejo naquele hospital que me deixa muito orgulhoso. Apesar dele ter uma aparência de hotelaria modesta, ele compensa isso com o acolhimento que os funcionários dão àqueles doentes que lá chegam. É o tratamento humanizado, né? Muito humanizado. Eu vejo sempre que lá estou exemplos assim tocantes, né, de como se tratam bem um ser humano. Isso, para nós, é muito, muito importante. Eu fico muito feliz de ver o trabalho daquele hospital. Mas, doutor Laginestra, a FESO, ela também tem uma atuação, além da educação, em outros campos, como a arte, a cultura, não é isso? É verdade. Nós, num passado relativamente pequeno, nós encampamos a ProArte, que era uma fundação que estava enfrentando dificuldades, mas a FESO absorveu
apoiou, e hoje a FESO-ProArte é um braço cultural muito importante da nossa instituição. O presidente atual, e já há algum tempo, é o Jorge Bragança, meu amigo, e ele tem um grupo de conselheiros que lhe dão suporte na administração da FESO-ProArte. Ela é importante na medida em que ela promove todas as artes e também tem aberto espaço para as comunidades de Teresópolis, quando elas querem fazer uma exposição de artesanato, escolas, a participação, fotografia, abre para as escolas, enfim, o trabalho que tem sido desenvolvido nessa área cultural é muito grande e Teresópolis também deve muito à FESO-ProArte. Estamos chegando ao fim desse bloco. Doutor Laginestra, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação, fazer suas considerações finais? Gostaria. Eu gostaria de dizer que algumas instituições de Teresópolis têm nos ajudado muito na administração da FESO. Eu posso citar a Academia Teresopolitana de Letras, a Associação Comercial Industrial e Agrícola de Teresópolis, a Loja Maçônica Teresópolis I, as maçonarias de uma maneira geral, o Rotary Club e o Lions Club. Essas instituições estão sempre conosco, ombreando conosco nas nossas reuniões, participando ativamente da administração da FESO. E eu deixei por último para falar direto aos nossos funcionários. Nós tivemos em 2015 um ano especialmente difícil. Não nos pagaram verbas importantíssimas e nós não tivemos condições de honrar nossos compromissos em dia, principalmente com nossos funcionários. Todos foram avisados e, mais uma vez, todos eles, de forma impressionantemente coesa, nos deram as mãos e conseguimos ultrapassar 2015, encerrando o ano, pagando a todo mundo, graças a Deus. Mas foi um período em que tivemos muitas dúvidas, mas os nossos funcionários, com a sua união, nos deram aquela força que nós necessitávamos para virar essa página. Gostaria de dizer também que, para o futuro, muita coisa pode ser vista até, quem sabe, uma universidade. Mas nós temos que solidificar ainda alguns cursos e nos colocar melhor nesse mercado aqui em Teresópolis. Nós temos que terminar o nosso hospital maternidade que estamos construindo. Lá nós vamos ter uma UTI neonatal, que tem sido um desejo de toda a população de Teresópolis e região. É uma necessidade, né? Uma necessidade. Nós devemos estar com ela inaugurada, se tudo correr bem, dentro de uns 10 meses. E vamos começar agora a construir lá na Quinta do Paraíso, ao lado ali da veterinária, o nosso laboratório das engenharias. Vai ser outro investimento na construção civil. Isso que é um novo curso, né? A última faculdade criada foi o curso de graduação em Engenharia Civil. Engenharia Civil. Então isso demonstra uma coisa que tem que ficar gravada indelevelmente em todos. A FESO, todo aquele resultado que ela obtém, tanto na área educacional como na área médica, ele é integralmente colocado na nossa cidade, ele é reinvestido aqui, seja em equipamentos, em construção civil, em capacitação de profissionais de todas as áreas, enfim, o nosso objetivo sempre final é Teresópolis. Eu queria, como está chegando o fim do programa... Do nosso primeiro bloco. Da minha participação,
e sempre vem o que vai ser amanhã, né? Sempre vem o que virá depois. E meu pai, ele tem uma trova que termina dizendo o seguinte: a vida é página lida, a vida é livro por ler. Acabamos de ler uma página, vamos continuar lendo o livro. Agradeço a possibilidade que tive de me dirigir a todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Laginestra, muito obrigada pela sua participação na estreia do Conexão Unifeso. Essa estreia não poderia jamais acontecer sem a sua presença. Venha sempre que quiser. Muito obrigado. Será um prazer recebê-lo novamente. E voltamos já já com a professora Verônica Albuquerque, reitora do Unifeso. Não saia daí, fique com a gente.